O texto diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela por si só, através da revelação do teu Espírito, gera em nossos corações vida, Pai. Por isso, nessa noite, eu te peço graça, sabedoria, que o Senhor me capacite nessa missão tão sublime, tão importante de ser um emissário, Senhor, nessa noite. E eu oro também para que a semente do Evangelho produza em cada coração, no mínimo 30 e no máximo 100. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, semana passada nós falamos um pouco sobre o poder de influência que a igreja precisa ter diante de uma sociedade. E nós falamos e entendemos que essa igreja que somos nós, ela foi chamada por Deus para trazer ao mundo um cheiro que é o bom perfume de Cristo. E aonde nós andarmos e por onde nós formos, nós não podemos exalar quem nós somos, porque a nossa natureza é caída e má, mas nós precisamos exalar a Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, exalarmos aonde nós formos o bom perfume, que não é nosso, mas ele é de Cristo. E compreendendo isso, Jesus, antes de ascender aos céus, Mateus nos traz isso no capítulo 28 e no versículo 19, Jesus ele deixou a missão da igreja. E toda igreja que não cumpre essa missão, existe dentro dela uma grande deficiência. Eu disse para vocês semana passada, e falo novamente, que mais ou menos uns 20 anos atrás eu estava em um auditório como este, o pastor Márcio Valadão, ele disse o seguinte, que a igreja de Cristo tem uma dívida impagável para com ele. E essa dívida é o ID. Então nós precisamos entender que Deus nos chamou não para estarmos presos na igreja, mas para nós sermos alguém ou algo que influencia o mundo, para que eles possam ver através de nós Cristo. E nós podemos dizer que nós devemos viver uma cristomorfia, termos Cristo em nós, Cristo nascer em nós todos os dias, ao ponto de nem nós falarmos que nós somos crentes para as pessoas que nos rodeiam, elas possam perceber Cristo em nós. E quando nós reconhecemos essa missão, é necessário que nós venhamos permitir que o Espírito Santo realize em nós a obra da santificação. Porque somente através da obra da santificação, nós seremos capazes de levar o Evangelho para as pessoas, sem ser preciso nós falarmos alguma coisa. Porque através dessa obra que Cristo faz em nós, que nos santifica, vai fazer com que as pessoas sejam influenciadas por nós, e elas possam ver Cristo em nós. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, do capítulo 2, no versículo 13, na versão King James, vai dizer o seguinte: entretanto, irmãos amados pelo Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, preste atenção, mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Então não adianta nós simplesmente entendermos que nós demos um passo a favor de Cristo ou em direção a Cristo, que aquilo já é suficiente. A nossa vida, ela precisa ser transformada de glória em glória todos os dias. E não somos nós que fazemos isso, mas é uma obra do Espírito Santo através da nossa colaboração. E essa obra vai fazer com que as pessoas enxerguem Cristo em nós.
Porque a partir do momento que nós queremos entregar apenas aquilo que nós temos, nós não seremos referência para o mundo. Porque nós não temos a capacidade de entregar algo de nós, somente de nós, bom para o mundo. Então, por isso que é necessário essa obra santificadora. Por isso que é necessário nós compreendermos que aceitarmos a Jesus é apenas um ponto de partida para aquilo que Cristo quer de nós. E é dentro desse contexto de falar sobre influência, quando Jesus estava preparando os seus discípulos, que ele usa a analogia tão conhecida por nós: vocês são o sal da terra. E para os ouvintes que naquela ocasião ouviam Jesus, essa expressão era carregada de significado. E da mesma forma que gerou um significado e um peso na vida daqueles ouvintes, em primeira instância os discípulos, precisa continuar ecoando entre nós, seus discípulos nos dias de hoje. Fora o Evangelho de Mateus, também o Evangelho, conforme Marcos e Lucas, registram essa mesma metáfora, só que em contextos diferentes. Mas todos apontam para uma mesma verdade. Os discípulos de Cristo foram chamados para exercer um poder de influência santa e transformadora no mundo. Por isso, nessa noite, meus irmãos, através desse versículo, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para ser sal. E nós não podemos perder a capacidade de salgar esse mundo. E eu fiz 3 divisões desse versículo. A primeira é que a igreja precisa ser sal para a humanidade. Esse recorte que eu trouxe para vocês em Mateus, é muito interessante nós entendermos o contexto que está acontecendo. Aqui Jesus está no Sermão da Montanha. E logo após Jesus falar sobre as bem-aventuranças, sobre Jesus falar sobre aqueles que são abençoados e pertencem ao reino dos céus, Jesus fala que os discípulos precisam ser o sal da terra. Mas o que vem antes, Marcos, Jesus fala que o reino dos céus pertence aos humildes. Ele fala que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito, pertence aos que choram, pertence aos que têm fome de justiça, aos misericordiosos, aos pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Jesus, ele traz nessas primeiras palavras, ou nesses primeiros ensinos do Sermão da Montanha, um padrão completamente diferente do que acontecia nos líderes religiosos da época. Então, por isso que esse texto é carregado de verdade para aquele contexto, mas também é carregado de verdade para o nosso contexto. À luz desse ensino, dessa metáfora sobre sermos sals, ela se torna mais significativa quando nós entendemos que os escribas e os fariseus, mestres da lei, não exerciam naquela ocasião, naquela época, naquele contexto, uma influência saudável para o mundo. Porque eles haviam substituído a essência da lei de Deus por uma religiosidade vazia. Então, para contrastar a vida desses homens religiosos que viviam na época de Jesus e dos discípulos, Jesus, ele fala que nós precisamos ser o sal da terra. Então Jesus olha para os discípulos, mesmo que estivesse rodeado por uma grande multidão e também pelos religiosos, e diz o seguinte: vocês são o sal da terra.
nós podemos entender que Jesus, falando de uma forma direta, esse vocês é algo enfático, que Jesus declara aos discípulos, e também declara a nós nessa noite, que nós recebemos um poder de influência para o mundo. R.T. France diz que essa declaração não fala apenas sobre uma missão ou sobre uma exortação, mas fala também sobre uma identidade de afirmação que Jesus estava falando para os discípulos e também fala hoje para a igreja que somos nós. Jesus estava dizendo para aqueles homens e falando para nós que nós deveríamos ter um poder de influência na sociedade, que aqueles homens religiosos já haviam perdido dentro do seu contexto. Jesus está dizendo, quando fala que nós somos sal da terra, para nós e aos discípulos, que a missão da igreja nasce através de uma identidade gerada por Cristo, que concede aos seus seguidores. E também, meus irmãos, o verbo são merece muito destaque nesse texto para nós. Porque Jesus não está dizendo que os discípulos deveriam tornar-se sal. Mas Jesus estava dizendo que através da regeneração que acontece no novo nascimento, os discípulos já eram sal. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, de uma forma direta e clara, o Senhor nos transforma. O Senhor nos muda. E não diz que nós seremos, a partir de agora, transformados para nos tornarmos sal. Não. Quando Jesus fala, vocês são sal dessa terra, Ele está dizendo sobre a nossa identidade. Que todo aquele que nasceu de novo, que recebeu uma nova natureza, ele recebe uma responsabilidade de influenciar o mundo no contexto que Deus o colocou. Mas essa identidade, meus irmãos, ela não é dada a nós para benefício próprio. Aquilo que Deus fez na sua vida não é para que você venha se vangloriar e dizer, Deus me fez sal. Porque o sal, ele cumpre a sua função quando entra em contato com aquilo que precisa ser preservado e transformado. Da mesma forma, a igreja foi chamada para viver no mundo, sem se conformar com o mundo. Mas a igreja foi chamada para viver no mundo, para influenciar o mundo, por intermédio da proclamação do Evangelho e através do testemunho de uma vida santa. Mas eu quero trazer mais algo que você tenha mais entendimento sobre essa metáfora. O significado de sal nesse contexto é muito interessante. Porque aqui existe um contexto social, histórico e bíblico. No contexto social, principalmente no mundo romano, o sal, ele tinha um poder monetário muito grande. Em algumas ocasiões, os soldados eram pagos por quilos ou gramas de sal. Aí vem o salário que nós conhecemos nos dias de hoje. Mas quando nós vamos aprofundando de fato nas Escrituras Sagradas, que é aqui o sentido bíblico que Jesus fala, no Antigo Testamento, o sal tinha um profundo significado espiritual, pois ele simbolizava fidelidade, permanência e incorruptibilidade de uma aliança. Quando o povo ia oferecer um sacrifício e levava ao sacerdote, antes do sacerdote queimar o sacrifício, ele precisava temperar com sal o sacrifício, símbolo de aliança. Nós vamos ver em determinada situação, quando Abraão vai fazer uma aliança com Deus,
Ele parte o animal no meio, joga sal e passa por meio da aliança. Sal, no Antigo Testamento e também nas Escrituras Sagradas, tem um significado de aliança, que indica uma aliança que é duradoura e irrevogável. Nos dias de Jesus, o sal desempenhava 3 funções. Uma mais conhecida pelo povo, que era de preservar os alimentos, retardando uma deteriorização. E o sal, semelhante a hoje, nos dias de Jesus, ele era feito para dar sabor. E como nós vimos, ele também simbolizava a fidelidade e a permanência de uma aliança. Embora no mundo antigo o sal tivesse essas várias funções, mas no contexto de Mateus 5, Jesus traz o sal com o objetivo de mostrar aos discípulos que eles foram chamados para o mundo para 2 coisas: dar sabor e preservar. E dar sabor e preservar, igreja, está relacionado à influência que nós precisamos causar em uma sociedade corrupta, em uma sociedade má, em uma sociedade que não existe moralidade nenhuma. E quando nós, como igreja que somos, entramos dentro de um contexto que é totalmente corrupto, nós chegamos naquele lugar para mostrar algo totalmente, completamente diferente. Sal está relacionado à identidade que nós precisamos ter e representar para uma sociedade caída. Nós precisamos preservar os bons costumes, meus irmãos. Deus não nos chamou para nós misturarmos a nossa vida com a vida do mundo, praticarmos o que o mundo pratica. Quando nós chegamos em um contexto pecaminoso, nós precisamos trazer vida e sabor para aquele local. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus olha para os discípulos, seus futuros apóstolos, ensina-os como futuros líderes, dizendo: vocês não podem ser como esses fariseus, vocês não podem ser como esses escribas, porque eles estão totalmente corrompidos. Vocês precisam preservar a lei do Senhor. Vocês precisam preservar as sagradas escrituras. Meus irmãos, nós não podemos mais sucumbir a essa sociedade. O Senhor nos chamou para nós influenciarmos esse mundo, trazendo sabor e preservando as doutrinas, preservando a lei do Senhor, para que o nome de Jesus seja exaltado aonde nós formos. Jesus estava dizendo aos discípulos, Jesus estava dizendo àquela sociedade, Jesus estava dizendo para os religiosos que eles não estavam mais, os religiosos, cumprindo a missão na qual foram chamados. E dentro desse entendimento de identidade, como nós vimos, o sal, ele tinha essa importância de preservar as carnes do mundo antigo. E é muito interessante isso, quando nós olhamos para o texto. A maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, meus irmãos. E antes dos pescadores comercializarem os seus peixes, eles precisavam salgar esses peixes antes da venda. E Jesus estava dizendo para esses homens: olha, a partir de hoje, vocês não serão mais apenas, ou não serão mais salgadores de peixes. A função de vocês mudou. Agora eu estou chamando vocês para salgar o mundo, porque vocês são sal. Hoje vocês não são mais aqueles que lançam o sal para preservar o mundo. Hoje vocês têm nas mãos de vocês, nas mãos de vocês a doutrina que vai salvar essa humanidade da sua vida caída.
Deus colocou, meus irmãos, um poder de influência tão grande na nossa mão, que nós precisamos viver isso. John Stott resume essa missão com precisão, porque ele diz o seguinte: os discípulos são chamados para deter o processo de decomposição de uma sociedade corrompida. No meio que você está, onde existe corrupção, o Senhor te chamou para fazer a diferença. Por isso que a igreja precisa ser o sal. Ela precisa trazer à humanidade o sabor que se perdeu. Logo na sequência, nesse mesmo versículo, Jesus diz, nós vemos aqui um mas. Ok, vocês foram chamados para ser salvos, receberam uma nova identidade, mas, porém, todavia, entretanto, vocês sendo sal, podem perder o sabor. E se vocês perderem, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Se nós perdermos o sal, ou se esses discípulos perdessem o sal, Jesus fala, será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. Como eu falei anteriormente, os líderes de Israel tinham se afastado completamente do propósito para o qual haviam chamado. A nação de Israel já não exercia mais a influência para as nações, como sendo a nação de Deus, a nação para o qual o Senhor os chamou. Viviam uma religiosidade vazia, mentirosa, eram exemplos negativos. Por isso o mestre os adverte, do que adianta vocês serem líderes? Do que adianta vocês viverem um chamado apostólico? Do que adianta vocês terem uma nova identidade que todos recebem através da regeneração? Se vocês não salgarem como foram chamados para salgar. Mas Jesus diz aqui que o sal ele pode perder o sabor. Não é eu que estou dizendo, meu irmão, mas é as Sagradas Escrituras. E diz que é impossível trazer novamente o sabor para o sal. E Jesus utiliza algo muito conhecido. Quando o sal ele perde o sabor. Nesse contexto, o sal era trazido do Mar Morto, um sal com muitos minerais. E quando esse sal perdia o sabor, ele deixava de ter a função na qual tinha. As pessoas jogavam o sal fora. E possivelmente esse sal caía nos caminhos, algo orgânico, algo que iria para a terra. E o texto diz que as pessoas passavam por cima do sal, porque aquele sal não tinha valor nenhum. Eu pergunto para você, meu amado irmão, você é percebido no contexto que você vive hoje? Como alguém que exala Cristo? Como alguém que faz a diferença? Você que é empresário, os seus negócios são corretos? Você que trabalha em uma empresa, você de fato mostra que Cristo está em você? Ou as pessoas passam por você desapercebidos e nem sabem que de fato você é um discípulo de Jesus? É sobre isso que Jesus está falando. Porque aqueles líderes da sua época eram sem valor, perderam o valor. Jesus está dizendo para nós que nós não podemos perder a identidade que Ele nos deu. Que nós precisamos cumprir com fidelidade aquilo no qual Ele nos chamou para fazermos. Nós não podemos
ignorar essa advertência que Jesus faz logo após dizer que nós somos salvos. Porque isso é uma verdade, irmãos, dentro das igrejas. Existem pessoas que perderam a qualidade de salgar, que perderam a qualidade de influenciar o contexto que está vivendo. Existem muitas pessoas que se conformam com o valor desse mundo, os valores que esse mundo traz. É isso que Jesus está falando. Meu irmão, não ache normal aquilo que não é normal segundo as Escrituras Sagradas. Não podemos nos acostumar com aquilo que entra em choque com o que as Sagradas Escrituras diz, que é o contrário que nós precisamos viver. Você reflete o caráter de Cristo? É essa a pergunta. Você é diferente do mundo que você vive, que não tem Cristo? A pergunta é, meu irmão, você contrasta a realidade que você está vivendo, que não tem Cristo, ou você é mais um no meio da multidão? Os líderes religiosos não contrastavam. Mas se nós perdemos o sabor, não que Jesus estivesse mentindo, mas nós sabemos que o poder da cruz tem a capacidade de nos restaurar novamente e nos tornarmos uma influência para essa geração. Nós precisamos refletir nessa noite, meus irmãos, se nós estamos aplicando essa identidade que Cristo nos deu no mundo que o Senhor nos chamou para viver. E nós vamos ver essa mesma palavra usada por Jesus em dois contextos diferentes. Uma em Marcos e outra em Lucas. Então, além do Sermão da Montanha, Jesus utiliza a mesma metáfora para falar a mesma coisa, mas em situações diferentes. Em Marcos capítulo 9, Jesus ele traz o contexto dessa mesma frase sobre a responsabilidade que nós como igreja precisamos ter diante dos pequeninos, diante daqueles que são novos na fé, diante do trato que nós temos entre nós. Será que nós estamos de fato cuidando daqueles pequeninos que estão vindo agora para o reino? Jesus diz, não escandalizem esses pequeninos. E logo vem a metáfora. Vocês são o sal da terra. Jesus usa a mesma metáfora em Lucas, em um contexto do custo do discipulado. Quando Jesus diz, vocês de fato estão preparados para me seguir? Aí Jesus usa a parábola, antes de você construir uma casa, você precisa calcular para ver se você tem condições de terminar. Antes de você ir à guerra, você tem que calcular para ver se você tem capacidade de lutar e vencer. Aqui Jesus está falando sobre o preço do discipulado. Jesus está dizendo que antes de nós entrarmos para o reino, nós precisamos saber se temos a capacidade de continuarmos. Obviamente essa capacidade não vem nossa, mas vem através de Cristo. Mas será que nós estamos permitindo que Cristo trabalhe em nós, para nós vivermos o discipulado? Aí Jesus fala, vocês são o sal dessa terra. Meus irmãos, em ambas passagens que eu falei agora, Jesus reforça aos seus discípulos que não podem fracassar na missão de representar o reino. Seja no relacionamento entre os irmãos, ou seja na perseverança do discipulado em seguir Jesus. Nós precisamos viver de uma maneira que influencie o mundo. Nas 3 ocasiões dessa metáfora, Jesus alerta aos seus discípulos que não podem se desviar da missão que receberam.
Nós podemos bem começar a caminhada cristã, mas o desejo de Deus é que permaneçamos fiéis até o fim, perseverando na identidade que recebemos e cumprindo o propósito do chamado no qual cada um de nós recebeu. E eu concluo nessa noite, através de tão preciosa palavra, de tão preciosa analogia, dizendo que o Senhor nos chamou para exercer uma influência santa e transformadora para um mundo que é marcado pelo pecado. E quando nós deixamos de viver segundo os valores do reino, o nosso testemunho perde força e deixamos de cumprir plenamente a missão que Cristo nos confiou. E para exemplificar, a igreja em Laodiceia ilustra o perigo de uma acomodação espiritual. Embora o contexto de Apocalipse use a figura da mornidão, o princípio é semelhante. Uma igreja que perde o seu fervor e o seu compromisso com Cristo deixa de agradar o Senhor. Nós não podemos perder aquilo que o Senhor nos deu, que é uma identidade de sermos uma igreja influenciadora. Portanto, meus irmãos, se nós percebermos que o nosso testemunho perdeu força, sabe o que nós precisamos fazer? É voltar à cruz de Cristo. É porque é na cruz que nós somos restaurados pela graça. É na cruz que nós somos renovados pelo Espírito Santo e fortalecidos novamente para cumprir a missão que o Senhor nos deu, de ser sal da terra, para influenciarmos o mundo que o Senhor nos colocou para vivermos. Por isso, nessa noite, irmãos, chegue diante do Senhor de uma forma humilde e pergunte: Deus, eu tenho feito a diferença no mundo que o Senhor me colocou? Eu tenho influenciado as pessoas? Eu tenho sido aquilo que Billy Graham falou que deveria ser a Bíblia que o mundo lê? Será que as pessoas estão vendo Jesus em mim ou não? Nós sabemos quando isso está acontecendo ou não. Quando você nasceu de novo, Jesus te deu uma identidade. E essa identidade é: vocês são o sal da terra. Eu quero te convidar a se colocar em pé. E essa missão, ela não é sua sozinha. Ela é de Cristo e sua. Por isso, nessa noite, eu te convido a abrir o seu coração ao Senhor. E dizer a Ele: Deus, se eu perdi o sabor, eu sei que o Senhor tem a capacidade de trazer novamente, através do arrependimento e da cruz.